Ilhéus, sul da Bahia. Cidade que inspira alegria, que cativa quem por aqui passa. Foi neste cenário onde romances e histórias se completam com as belezas naturais que um grupo de capixabas decidiu inovar na educação superior. Surge então, em 2002, com 2 cursos e muita determinação, a Faculdade de Ilhéus. Um grande sonho, realizado com muito planejamento, para oferecer à região a oportunidade de uma formação superior de qualidade e com uma estrutura diferenciada. Resultado disso são os investimentos constantes na qualidade de ensino e uma estrutura pensada para atender com funcionalidade e conforto as necessidades dos estudantes, da comunidade e dos colaboradores, respeitando a acessibilidade e convivência nos mais de 18 mil metros quadrados de área que abriga uma sede própria, onde já passaram mais de 11 mil alunos pelos diversos cursos oferecidos pela instituição. Gerida integralmente pelos seus fundadores, que acompanham de perto cada demanda regional, a Faculdade de Ilhéus se orgulha de ser uma instituição com compromisso em oferecer cursos voltados para as demandas atuais e focados no fomento socioeconômico de Ilhéus e região. O quadro de professores atua em 8 cursos superiores, avaliados pelo Ministério da Educação com excelentes notas. São eles: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Nutrição, Odontologia, que foi o primeiro da região Sul e Extremo Sul, e Psicologia, além de diversos cursos de pós-graduação e atividades extensionistas. Cerca de 3 mil alunos dispõem de um ambiente estruturado que prepara-os para suas futuras demandas técnicas e profissionais, com laboratórios especializados, equipamentos voltados para o processo de ensino e aprendizagem, com mais de 80 salas de aula climatizadas, além da área de lazer e amplo estacionamento. Tudo planejado e construído de forma acessível, com rampas, elevadores, piso tátil e banheiros adaptados para atender aos usuários. A tecnologia por aqui tem lugar de destaque. São oferecidas aos alunos e professores salas de pesquisa com computadores modernos e biblioteca atualizada, gerenciada por um sistema informatizado que integra os dados de todos os setores da faculdade, agilizando o processo de consulta. O auditório tem capacidade para acolher 450 pessoas e todo ano é palco de importantes iniciativas acadêmicas, como a tradicional FENOPO, Feira de Negócios e Oportunidades, que permite a alunos e a comunidade enxergarem além das fronteiras da instituição para poderem empreender com foco na praticidade. O espaço é utilizado também para eventos externos. No quesito segurança, o investimento também é constante com monitoramento por câmeras 24 horas e acesso ao campus controlado por identificação digital. Aqui, os alunos encontram todo o apoio estrutural e humano para se posicionarem na vida profissional, aprendendo a resolver problemas através de soluções sustentáveis e inovadoras. Seguindo essa linha, a gestão administrativa atua de maneira transparente e acessível, permitindo que discentes e docentes tenham contato direto e rápido com suas coordenações, departamentos e diretorias. Com professores de amplo conhecimento e recursos de última geração, os alunos possuem uma vivência prática e social. Exemplos dessas experiências são a Clínica Escola de Psicologia, com estrutura moderna e atendimento personalizado. A Clínica de Odontologia, que possui 47 consultórios e oferece atendimentos completos, que incluem limpeza, extração e prótese dentária. O Núcleo de Práticas Jurídicas, o NUPRAGE, que através da parceria com órgãos da Justiça, permite atendimento integral e acompanhamento completo dos casos, além das ações realizadas pelos cursos de nutrição e enfermagem, com atendimentos clínicos e acompanhamento dos pacientes. Experiências como essas e as diversas atividades externas realizadas por estudantes dos cursos de administração, contabilidade e engenharia permitem uma troca justa entre a faculdade e a população, consolidando cada vez mais o seu importante papel social. Além dos programas FIES e ProUni, a faculdade possui uma linha própria de financiamento,
O CRED-IES, que dá mais oportunidade para que o aluno conclua seus estudos. E não para por aí. O discente pode levar a faculdade para casa através do programa Eu Vou Aprender, plataforma digital onde ele tem acesso online ao conteúdo das matérias. A Faculdade de Ilhéus tem consciência da sua importância para a região e mantém o seu compromisso, investindo constantemente no aprimoramento dos cursos e na estrutura física, para formar profissionais conscientes e empreendedores que façam a diferença não só no mercado de trabalho, mas que contribuam para a melhoria da sociedade onde vivem. Esta é a Faculdade de Ilhéus, fazendo a diferença na educação superior. Boa noite, queridos, queridas, amados e bem-vindos a mais um dia no De Olho no Enem. Eu sou seu professor Ícaro Mendonça e estamos aqui para mais uma fantástica aula de língua inglesa. Então vamos lá. Tudo começou 5 aulas atrás e vamos prosseguir com a pequena revisão da aula que a gente deu 15 dias atrás. Primeira coisa que a gente viu na aula passada, adjectives. Adjectives are words used to describe nouns and pronouns. É aquela coisa que a gente usa para fazer descrição. Blue, yellow, beautiful, good, bad. Adjetivos, lembrando, são usados antes das palavras que eles descrevem em inglês. É uma das maiores diferenças que o pessoal costuma se bugar quando você está começando a aprender o inglês. Então, por exemplo, se você quer falar de um horse, um cavalo, e você quer dizer que ele é grande, você não vai falar horse big, você vai falar big horse. Outra coisa que você tem que lembrar é que adjetivo, ao contrário do português, nunca é meu Deus, eu odeio essa palavra. Nunca é pluralizado. O que isso quer dizer? Não importa que seja one horse, não importa que sejam 30 horse, vai continuar sendo big horses. Outra coisa que eu também costumo falar, porque o pessoal costuma se pegar, da mesma forma que todo o resto, em inglês você não muda o adjetivo se for mulher, se for homem, se for ele, ela, se for aquilo, se for eu, se for você, não importa. Se for big, vai ser big woman, big man, big boy, big car, big house, big 20 houses. Não importa. Adjetivos não precisam concordar com o sujeito. Outra forma de usar adjetivo é depois de algum dos verbos. Por exemplo, depois do verbo to be. She is pretty. She's pretty. Opa, deixa eu pegar. She's pretty. Ela é bonitinha. Veio depois, não precisa vir necessariamente depois do sujeito, antes da palavra a qual ele adjetiva, pode vir depois do verbo to be. Beleza. Isso é uma das coisas que a gente viu. O que mais tem para falar sobre adjectives? Não adjectives em geral, mas os possessive adjectives. Aqui no português a gente tem os pronomes possessivos. Meu, minha, dela. Em inglês, eles não mudam a posição, continuam sendo antes do sujeito, e porque são antes do sujeito a quem eles se referem, eles viram possessive adjectives, eles são adjetivos possessivos. Então, quando eu quero falar que o carro é meu, eu falo my... Opa, cadê minha canetinha? Canetinha, por favor. Caneta. Ué, minha caneta não está funcionando. Marca texto. Caneta. Ih, rapaz. Assistência técnica, por favor. Um segundo, pessoal, estamos tendo leves problemas técnicos. Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe tem que fazer do mesmo jeito, porque o importante é aprender inglês.
Ok. Obrigado. Sim, sim, se eu quiser dizer que é minha casa, eu vou falar my house. Se eu quiser dizer que é minha mãe, my mom. Se eu quiser dizer que é a tia do cunhado da minha prima, it is her aunt. A tia dela. Opa. Aunt. Isso. Her aunt. Ficou feio. Deixa eu apagar esse N aqui. Caneta. Her aunt. Ok. A gente usa os possessive adjectives para falar sobre partes, para mostrar relações e para falar sobre propriedade. Como assim? Falar sobre parte. Por exemplo, meu braço. É uma parte de mim. It's my arm. A gente usa os possessive adjectives. A gente também usa os possessive adjectives para falar sobre relacionamentos. Relacionamento amoroso? Também, mas não necessariamente. Você pode falar my girlfriend, minha namorada, mas você pode falar my brother. Irmandade, fraternidade, é um relacionamento. É uma relação que você tem com a pessoa. My boss. Tem muita gente que não vai muito com a cara do boss, mas é uma relação. E também você tem falar sobre propriedade, que é quando você pensa sobre possessivo mesmo, que é tipo my pencil. Importante, não confundir it's com its. O quê? Quando o it tem esta apóstrofezinha aqui, não é o possessive adjective. Isso aqui é o it contraído com o to be. Isso aqui é uma forma contraída de it is. O possessive adjective é sem apóstrofe. Beleza. O que mais a gente viu? A gente viu que esses são todos os possessive adjectives. Você tem I, o possessive adjective I é my horse. You, your horse. He, his horse. She, her horse. It, its horse. Observação importante. Dificilmente a gente usa it para falar de posse de animal. Geralmente a gente usa it para falar de parte de alguma coisa, porque geralmente animal não tem propriedade. Beleza. We, a gente fala our horse, quando é meu e seu. E they vira their. Beleza. Além disso, a gente viu as question words. São words used to make some kind of questions. Palavras que são usadas para fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de questão. Como é que isso funciona? É aquele famoso onde, como, quando, quem, por quê. Palavras que a gente usa aqui no português. São aquelas palavras que a gente usa muito quando a gente quer descrever uma situação ou quando a gente quer descrever um momento. Geralmente, essas palavras aparecem no começo da frase, no começo da pergunta. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar onde você mora, você pergunta where, a question word aqui, where, e depois vem a pergunta normal. Do you live? Se eu quiser perguntar qual é o seu favorito bolo, a pergunta com a palavra com WH, a question word, what is your favorite cake? Beleza. Quais são as question words que a gente viu? A gente viu what, que é usado para perguntar sobre objetos. What is your favorite cake? Which, que é a mesma coisa que o what, mas which, geralmente você tem os objetos dentro de uma lista. Você dá as opções para a pessoa e a pessoa tem que escolher dentro daquelas opções. Tipo, which do you prefer? Which do you prefer? Chocolate
or vanilla ice cream. E aí, qual é o seu favorito? Sorvete de chocolate ou de baunilha? Observe, aqui a gente tem que usar o which. Por quê? Porque a gente está dando as opções. Você tem duas opções e a pessoa tem que escolher uma dessas duas. When é usado para perguntar sobre tempo, momento. Por exemplo, when is the break? Quando é o intervalo? When were you born? Quando você nasceu? Coisas do tipo. Where você usa para perguntar location, o lugar. Where do you live? Where are you? Who, para perguntar sobre pessoa. Who is your dad? Who's your father? Who is your favorite actor? Why, para perguntar motivo ou razão. Tipo, alguém pergunta, what's your favorite cake? Oh, chocolate cake is my favorite cake. Why? Why é aquela palavra que as crianças de 5 anos adoram usar o tempo todo. E tudo que você pergunta, ela responde. Why? Aí você explica o porquê. Why? O que nos leva àquele comentário. Ícaro, tem 45 porquês em português. 4 para ser mais específico. Em inglês tem um bocado de porquê? Não, em inglês tem 2. Você tem um para pergunta, que é esse why, e um para resposta, que é o because. Se você estiver respondendo uma pergunta, você usa o because. Em todas as outras situações, você usa o why. Ah, mas e o porquê junto com a não importa. Você está fazendo uma pergunta? Tô. É o why. Você está fazendo qualquer coisa? Ok, é o why. Você está respondendo? É because. Qualquer coisa que não seja respondendo uma pergunta, é because. E o how é usado para perguntar sobre manner or condition, uma forma ou uma condição, o estado de alguma coisa. Que é aquele famoso how are you? Oh, I'm fine, thanks. How também você pode juntar com um bocado de outras palavras. Por exemplo, você quer perguntar a quantidade, você pode falar how much, ou how many. Você quer perguntar quão distante alguma coisa, how far. Tem um bocado de outras coisas que você consegue fazer com how e outras palavrinhas que você junta depois. Mas isso aí é coisa para o futuro. O assunto que a gente vai começar a abordar hoje é o present perfect. Presente perfeito. Presente perfeito é um dos assuntos que o pessoal mais se bate no inglês, porque é o primeiro tempo verbal que não tem relação com o tempo verbal no português, pelo menos a princípio. Primeira coisa que eu tenho que falar para você sobre o present perfect. Tá vendo o nome dele? Present perfect é uma mentira. O present perfect, na verdade, fala do passado. O present perfect fala do passado. Mas por que chama present? Eu não sei. Reclama com eles. Não faz muito sentido. Mas o nome é present perfect. Beleza. Para que a gente usa o present perfect? Dá um zoom aí na tela, por favor. A gente usa o present perfect para falar de uma ação no passado sem data específica. Esse é o primeiro dos casos. Eu vou falar de 2 momentos que você usa o present perfect. O primeiro é esse. Falando de uma ação no passado sem data específica. Se você lembrar, quando a gente estava dando a aula sobre simple past, eu falei que o simple past é usado para falar de uma ação que começa e termina no passado em data específica. Então, por exemplo, se você disse que você comeu lasanha ontem, isso é simple past. Mas se você está falando uma frase que o momento do passado não é importante, você usa o present perfect. Exemplo, I have watched As Branquelas 3 times. Nessa frase, dizendo que eu assisti este excelente filme de comédia, que todos amam, chamado As Branquelas, você primeiro pergunta, essa frase, para o que essa frase quer dizer, que você assistiu 3 vezes, é importante dizer quando você assistiu? Não.
O importante é dizer que você já assistiu. Se eu perguntar para você se você já foi para a Alemanha, é completamente irrelevante para o que eu quero saber quando você foi. O que eu quero saber é se você já foi ou não. Quando é uma situação dessa, que saber quando é que aconteceu não é importante, a gente usa o present perfect ou perfect present. Beleza. Este é um ponto. O que tem de interessante com isso? O que tem de interessante com isso é que é muito, muito, muito comum você começar uma frase no present perfect e depois ir para o simple past. Em diálogos isso acontece muito. Por exemplo, vamos falar que A pergunta assim: Have you watched... Deixa eu ver alguma série. Have you watched Stranger Things? Aí B responde: Yes, I have. Beleza. Até agora, present perfect. Já assistiu Stranger Things? Yes, I have watched Stranger Things. Mas aí A quer saber mais informações. Ele vai perguntar se gostou. Did you like it? Observe, agora já tem um momento. Tipo, você gostou nessa vez que você assistiu? Porque agora na conversa, no contexto, já tem um momento histórico. Então é muito comum as conversas começarem em um e depois mudarem para o outro. Beleza. Qual é o outro momento que você vai usar o present perfect? Quando a gente está falando de uma ação que é um período no tempo, que começou no passado e continua até hoje. Então você quer dizer que você mora em Juazeiro do Ceará, Juazeiro do Norte, há 50 anos. Você ainda mora lá? Moro. Então você usa o present perfect. Você fala: I have lived in Juazeiro for 50 years. I have lived in Juazeiro for 50 years. Eu morei em Juazeiro por 50 anos. É uma coisa que começou no passado e se estica até hoje, não acabou ainda. Outro exemplo: My mom has lived in Salvador since 1998. Minha mãe mora em Salvador desde 98. Uma coisa que começou no passado e se estica até hoje. A comparação com o Simple Past é que no Simple Past as coisas começam no passado e terminam no passado. A gente vai ver isso um pouco mais calma, mais para frente ainda hoje. Qual é a estrutura do Present Perfect? O Present Perfect, você primeiro tem sempre, como eu sempre falo, todo tempo verbal no inglês vai ser sujeito, mas depois vai ter o auxiliar, depois vai ter o verbo principal e depois vai ter o objeto. É sempre assim. Como é que funciona? Sujeito ao sujeito, eu, você, tu, eles, you, he, she. O auxiliar, nesse caso, vai ser o have ou o has, que é o has, para quem não lembra, é o have para he, she, it. O verbo principal no perfect present e depois o objeto. Como eu falei, has é usado quando o sujeito é he, é she ou é it. Exemplos: I have cleaned the house. He has cleaned the house. Quando é I, você usa have. Quando é he, você usa has. Mesma frase, vai mudar um pouquinho. Seguindo aquele mesmo esquema que você já viu no Simple Present. Que tipo, I have a car, he has a car. Segue a mesma lógica. Seria até estranho se não seguisse. Qual é o para ser? Deixa eu só voltar um tiquinho aqui. Esse verbo principal no Perfect Present. O que é o Perfect Present?
Para todos os efeitos, para 90% dos verbos, o Perfect Present vai ser igual ao Simple Past. Você pega um verbo, tipo, sei lá, watch. Para colocar ele no Simple Past, você simplesmente coloca ed, watched. Deixa eu ver outro verbo. Want. Você coloca simplesmente ed. E assim a gente faz o Perfect Present. Ah, então ele é igual ao Simple Past. Não. Porque os verbos irregulares, aquelas coisas que vocês amam, são diferentes. Se vocês lembrarem, eu disse para vocês irem no Simple Past. Quando for estudar os verbos irregulares, simplesmente peguem uma tabela. Precisa ser essa tabela? Não. Qualquer tabela serve. Se você for na internet e escrever irregular verbs, vai aparecer 10.000 tabelas. Você pega a que você acha mais bonitinha e usa. Eu acho essa daqui bonitinha porque tem cores coloridas. A primeira coluna sempre é o infinitivo. Infinitivo, infinitivo, infinitivo. A segunda coluna sempre é o past simple. E a terceira coluna, que originalmente eu tinha dito para vocês, não se preocupe, é o nosso past participle. O que você vai usar é essa terceira coluna desta vez. Então, por exemplo, se você estiver falando do simple past e você quiser usar blow, soprar, você usa I blew a candle. Eu soprei uma vela. Se você quiser usar o Perfect Present, você vai ter que usar I have blown a candle. Então a gente tem mais um bolo de coisa para decorar? É. Infelizmente, como eu falei, esse é o único momento do inglês que eu vou simplesmente virar para você e dizer decore. Não tem fórmula mágica. Não tem segredo. Só tem tristeza. Lembrando, todo negócio tem alguns verbos que são esquisitos. Toda tabela tem alguns verbos que são esquisitos. Por exemplo, cost. Cost é cost no presente, cost no passado, cost no past participle. Cut é cut, cut, cut. Dream pode ser dream. E aí, para falar no passado, você coloca dreamt ou você coloca dreamed com ed, como está aqui. Para os dois. Tem duas formas? Tem. Outro que é esquisito é o read. Cadê read? Read, que a princípio parece igual, mas, e eu gosto de falar isso sempre, o read do passado se lê diferente. Eles são homógrafos, se escrevem igual, mas não são homófonos. Não se lê igual. Então, esse aqui se lê read, esse aqui é read, mas esse aqui, se você fala igual a cor, red, e esse também. Beleza. Tabelinha de verbos irregulares. Irregular verbs. Todos odeiam vocês, e vocês são tão necessários. Arranje uma tabelinha. Beleza. E então, como é que fica esse present perfect na afirmativa? Sujeito, verbo auxiliar, verbo no participle past e depois objeto. They have traveled to Salvador. Essa mesma frase na negativa. Como é que faz para fazer a negativa? Toda vez é igual. Taca um not. Aonde? Junto com o verbo auxiliar. Ao invés de they have traveled, they haven't traveled ou they have not traveled. They have not traveled to Salvador. He hasn't played in the band for 10 years. Ou he has not played in a band for 10 years. Interrogativa. Toda vez é igual. Como faz? Puxa o auxiliar para frente. They have traveled to Salvador. Have they traveled to Salvador? He has played in a band for 10 years. Has he played in a band for 10 years? Ah, professor, você não colocou nenhum exemplo de verbo irregular.
Não tem problema. I have. Eu quero usar o cut. Vamos na tabela. Como é que se escreve cut? Cut, o perfect past é o cut. Não tem problema. I have cut my finger. Negativa. I have not cut my finger. Interrogativa. Have I cut my finger? Outro. Eu quero fazer com buy. Buy a computer. Vamos ver buy. Cadê buy? Beat, begin, bend, bet, bite, bleed, blow, break, breed, buy, bleed, blah, buy. Buy. Como é que é o passado? Bought. Observe. Buy é um desses que é diferente do presente, mas o simple past e o past participle são iguais. Tem alguns que são diferentes, tipo, sei lá, forget, forgot, forgotten, forgive, forgave, forgiven. Sempre muda. Vai dizer que buy a computer. I have bought. Opa. I have bought a computer. Negativo. I have not bought a computer. Interrogativo. Pega o have e puxa para frente. Have I bought a computer? E vai ser assim para sempre, sem muita dificuldade. Dos tempos verbais, embora o povo se complique com ele, esse é um dos que tem as estruturas mais simples. Não muda nada, não tem diferença da afirmativa para negativa, não tem diferença para interrogativa. É sempre o mesmo processo, simples, nenhuma palavra muda. Bem fácil. Contrações. A gente já viu as contrações de negativas, que have para not você faz haven't. E que has para not você faz hasn't. Vocês já devem ter se acostumado que para fazer contração negativa, para literalmente tudo, você simplesmente coloca N apóstrofo T, no que quer que seja. Contração do sujeito com o have ou com has é um pouco mais interessante. I com have, I've. You com have, you've. He com has, his. She com has, she's. It com has, its. We com have, with. They com have, they've. Meu Deus do céu, isso é igual ao he is? É. Mesma coisa. E o she is também. E o it is também. Cara, então como é que a gente vai saber como é que faz um, quando é que é um e quando é que é o outro? Simples, pelo resto da frase. Se eu tiver a frase She's cute. Tem um verbo no particípio passado? Não. Então é X. We nunca vai ser. He is buying. Será para ser um M? He's buying a car. Tem algum verbo no particípio passado? Não, meu Deus do céu, esse buying ficou uma desgraceira no caminho da feira. Borracha. Caneta. He is buying a car. Tem um verbo no particípio passado? Não. Então é he is. It's bought me time. Você pode nem saber o que é que essa frase quer dizer. Mas observe, tem um verbo no particípio passado. Isso aqui é um has. Simples assim. Tem um verbo no particípio passado?
então quer dizer que vai ser present perfect e, portanto, a contração vai ser um has. Beleza, a gente já falou muita coisa. O que é que a gente vai fazer agora? Exercícios! Vamos lá. True ou false? O esquema que você já está acostumado a fazer. Eu tenho aqui um pequeno texto. Não tão pequeno quanto os outros que vocês já fizeram, mas um pequeno texto. Ih, rapaz. Tá faltando, tá cortando uma parte. Oi. Uma parte aqui tá cortada. Opa, beleza. A gente teve um pequeno problema técnico aqui. Parecia para mim que estava cortando uma parte do texto, mas aparentemente está começando normal. Men and women all over the world have arguments about doing housework, and it's usually the women who lose. However, a study by researchers at the University of Michigan in the US show that the situation is slowly improving. Vamos lá, vamos fazer true ou false naquele esquema que você sempre conhece. E as afirmativas que são para ser true ou para ser false são: 1. Men and women don't always agree on housework. 2. Different families answer the questions for the study each year. 3. The participants have answered the questions for 60 years. 4. The time people spend doing housework has changed since the 1970s. 5. Today, women do more housework than they did in the 1970s. 6. In general, people think it's normal for women to take care of the family car. And 7. Next year, men and women will share the housework. True ou false? Vamos lá. Começa a fazer essa atividade. 4 minutinhos. Go!
Beleza. True or false? Vamos corrigir esse treco. Primeiro, men and women don't always agree about housework. Homens e mulheres nem sempre concordam com housework. Quem já fez curso de inglês deve estar se confundindo. Peraí, housework ou homework? Housework, trabalho de casa, lavar prato, lavar o chão, cozinhar, tomar conta dos meninos. Housework. Beleza, they don't always agree, nem sempre concordam com housework. 2. Different families answer the questions for the study each year. Famílias diferentes respondem às perguntas do estudo todo ano. The participants have answered the questions for 60 years. Os participantes have answered, têm respondido, the question por 60 years, 60 anos. The time people spend doing housework has changed since the 1970s. O tempo that people spend, gastam, doing the housework has changed, mudou, since the 70s. Today, women do more housework than they did in the 70s. Women, elas fazem, they do more housework que eles faziam in the 70s. In general, people think it's normal for women to take care of the family car. People think it's normal for women tomar cuidado, lidar. É aquela coisa, né? Lavar, passar, não sei o que, etc. Para o family car. E 7, next year, men and women will share the housework. They will share, vão dividir, vão partilhar o housework. Vamos ver se é verdadeiro ou falso. Primeiro, vamos ler o texto. Men and women all over the world, ao redor do mundo, have arguments, tem discussões about doing housework, and it's usually the women who lose. Então, primeiro aqui, men and women don't always agree about housework. Bom, primeiro parágrafo. Opa, por que eu estou fazendo um F? É claramente true. Primeira coisa que ele diz. However, I stood by researchers, marcado aqui. O que é researchers? Pesquisadores. I stood by researchers, vem da palavra research. Opa. Vai para frente. Ué. Avança. Isso. I study by... Meu Deus do céu, não era esse texto que a gente estava. Este negócio está bugado hoje, viu? Aê, finalmente. I study by researchers, que vem da palavra research. Ué? Uxi. Rapaz, hoje o negócio está ótimo pra gente. Research, ou research. Ok, isso aqui era para ser um H. Ok. A study by researchers at the University of Michigan in the US mostra that the situation is slowly improving. Está lentamente melhorando. The researchers perguntaram, 8,000 American families how much time, quanto tempo, they spend on housework each week. Quanto time eles gastam com housework each week, cada semana. The researchers have asked the same families, mesmas famílias. Então, esse negócio aqui, ó, different families answer the questions. Different families? False. It's the same families. Oi? Ok. Same families. Ask the family the same questions every year. Meu Deus do céu, eu não sei por que isso está acontecendo. Toda vez que eu clico no mouse, a caneta, toda vez que eu clico aqui, ao invés da caneta escrever, ela está passando para o próximo slide. Não sei o que acontece. Aí, ó. E às vezes funciona. Vai entender.
Caneta, por favor. The same questions every year since 1968. Ok. Aqui é: the participants have answered the question for 60 years. Falso. De 1968 para agora, não é 60 years. Pelo menos não é exatamente. É agora, matemática. Meu Deus, passa vergonha. Ainda bem que não tem um professor de matemática aqui por perto. Mas 60... Por quê? 8, 2 a 1, daria 2028. Então não é 60 years. Seria 52 years. Falso. Then each year the researchers analyze the information. Outra coisa aqui. The time people spend on housework has changed since the 1970s. Vamos ver. The information show that women in the US today spend about 16 hours a week doing housework. Então as women elas gastam, the information mostrou que as women gastam 16 hours every week doing housework. Men spend 12 hours a week doing the same things, as mesmas coisas. Although, embora as women still spend more time, ainda que elas ainda spend more time doing domestic jobs, fazendo trabalhos domésticos, the figures aqui não é de figuras, é de números. The numbers, the figures, show that the situation has improved. The situation is getting better, está melhorando. In the 70s, women spent about 26 hours a week on housework. "26 hours a week doing housework." Aqui, 26 hours a week doing housework. And men only 7 hours a week. Então, the time people spend doing housework has changed. Yes, this is true. Eu peço perdão a vocês pelos problemas técnicos que a gente está apresentando. Aparentemente a canetinha está dando problema. Toda vez que eu meto Então, deixa eu tentar fazer da seguinte forma. Apontadora laser. Pronto. Espero que assim funcione. Sim. In the 1970s, women spent about 26 hours a week on housework and men only 7 hours a week. Isso quer dizer que esse negócio aqui é verdadeiro. The time people spend has changed. Sim, mudou since the 1970s. Researchers say that women are still doing most of the housework because people still divide domestic jobs into two areas. Então, os pesquisadores falam que a women ainda continuam, are still doing
most of the housework, a maior parte do housework, because people divide the domestic job, dividem os domestic jobs into 2 areas. They see, eles veem cooking, cleaning and take care of the children, que é cooking, cleaning e tomar conta de crianças, como women's work, trabalho de mulher, and general repairs, reparos em geral, car maintenance, manutenção de carros, maintenance, manutenção, and work outside the home as men's work. Então, a gente já sabe aqui, in general, people think it's normal for women to take care of the family car. Falso. People think it's normal for men to take care of the car. So, in general, the results of the study bring good news for women. The difference between the amount of time men and women spend on housework is getting smaller each year. Os resultados do estudo trazem boas notícias para as mulheres. A diferença na quantidade de tempo is getting smaller, está diminuindo every year. This means, isso significa, the time will come, vai chegar o momento, vai chegar o tempo, when both sexes, em que ambos os sexos, dividem domestic chores, obrigações domésticas, equally. However, women will have to be extremely patient, extremamente pacientes, because the changes won't be complete anytime soon. Não vai terminar tão cedo. Next year, men and women will share the housework. Falso! The change won't be complete anytime soon. Não vai terminar tão cedo. Beleza, beleza. Texto mais longo, mais interessante, novos tempos verbais. Vamos para a próxima. A gente viu muito essas palavras for e since. For e since. For e since. Quem estiver prestando mais atenção já percebeu que a gente usa elas de modo levemente diferente. Como é que a gente usa for e since? For, você usa para você falar quanto tempo você fez algo. E since, você usa para você falar quando você começou a fazer algo. É a mesma coisa, mais ou menos. Vou me arriscar tentando usar a caneta de novo, porque isso é um pouco importante. Vamos dizer que você tem uma linha do tempo. E que você começou a fazer uma coisa, deixa eu ver. Have a dog. Have a dog. Aí isso quer dizer, I have had a dog, porque como é continuous, como é perfect present, perdão. Você tem que colocar o verbo principal no participle past. Meu Deus, eu estou me embolando hoje. I have had a dog. Aí você pode falar since ou você pode falar for. Se você falar since, você vai falar do momento que começou. Vamos dizer que seja 2010. O dog já está velhinho, coitado. Se você falar since, você vai falar I have had a dog since 2010. Mas se você for usar for, você vai falar do tempo que rolou desde que começou. For 10 years. É a mesma coisa. Você está falando a mesma coisa de duas formas diferentes. Você se foca no momento que começou. O outro, você foca no tempo que passou desde que você começou. Mas é basicamente o mesmo treco, é basicamente a mesma coisa. Exemplos que eu vou ter aqui. They have made hamburgers for 15 years. And they have made hamburgers since 2005. Observe, esse since, vocês já viram várias vezes. Todo mundo já viu since antes na vida. Porque geralmente marca adora dizer quando ela foi fundada, para dizer que elas têm experiência, ou que elas têm tradição. Aí é comum você ver, tipo, since 1970.
em alguma marca de alguma coisa. Extremamente comum. Beleza. O que nos leva a mais atividade. Quanto mais a gente avança, mais atividade a gente vai fazer, porque essa é a única forma de nós conseguirmos acumular vocabulário. Mais uma de True ou False. Um texto um pouco diferente, dessa vez falando sobre medos. E mais especificamente sobre uma possível cura para medo. É verdade? Não sei, mas vamos descobrir. True or false? Quais são as afirmativas que a gente tem que descobrir? 30% of people have some kind of phobia. Doctors have created a new drug to cure phobias. In exposure therapy, people learn to relax when they are exposed to something they are afraid of. Exposure therapy is always successful. The drug affects the way people learn and remember things. And the studies show that the drug helps people to lose their fear. 5 minutos e vai!
E aí, galera, vamos lá? True or false? Vamos lá. Scared of spiders? Com medo de aranhas? Take this pill. Toma essa pílula. There are many different kinds of phobias, but they affect at least a quarter of the population. Caramba, um bocado de palavra nova. Esse texto veio com gosto. Já chegamos bem. Vamos lá. Primeiro, there are. O que é there are? There are. Em inglês, quando você quer falar que alguma coisa existe, você pode usar o verbo exist, o que não é tão comum, que nem a gente fala aqui em português. A gente não fala, tipo, existe um cachorro na minha casa. Você fala que tem um cachorro na sua casa. Só que a gente não pode usar o have, porque have em inglês, o have, não tem sentido de existir. O que eles usam com sentido de existir é o there mais o verbo to be. Aí se eu quero falar que é uma coisa, um it, there is. Se eu quero falar que é plural, é there are. Se eu quiser falar que tinha, eu uso o passado, there was. Se eu quero usar o futuro, there will be. E por aí consecutivamente. O there to be é como se fosse um verbo. O there to be é todo um verbinho. There is, there are, there will be, there was, there were. Enfim. There are many different tipos of phobias. Phobias é exatamente o que parece ser, fobias mesmo. And they affect, eles afetam, at least a quarter of the population. Um quarto of the population. But doctors believe, os doctors acreditam, that they may soon, é possível que eles soon, em breve, they may soon have a cure, uma cura. They have discovered, eles descobriram, that a drug aqui no caso é droga no sentido médico, não é droga no sentido, muito doido, A drug, they discovered that a drug which is given to patients suffering from tuberculosis, pacientes sofrendo de tuberculose, can also help people to overcome, superar their phobias. The normal treatment for people with strong phobias is some kind of exposure therapy, terapia de exposição. The most commonly used, a mais comumente usada, exposure therapy, involves gradualmente expor people to the object or situations that produces the fear, que produz o medo. The fear. For example, if you have a dentist phobia, você pode, primeiro, sit in the waiting room, sentar na sala de espera of a dentist. Then, talk to the dentist. And then, sit in the dentist chair. These exposures are combined with relaxation techniques. Então vamos lá, true or false? 30% of people have some kind of phobia. Aqui eles falam a quarta. Então é false. Doctors have created a new drug to cure phobias. Falso. É uma drug que já existia e era given to patients suffering from tuberculosis. In exposure therapy, people learn to relax when they are exposed to something they are afraid of. Verdadeiro ou true? E a gente foi até aqui. The exposure combined with the relaxation techniques. However, exposure therapy does not work. Não funciona for everybody, para todo mundo. Então a gente sabe aqui, exposure therapy is always successful? False. It's not always successful. It does not work for everybody. And doctors think that the new drug, which causes changes to a part of the brain that is used
and learning and memory could be used in the future to make this therapy more effective. Então, essa nova droga, que causa mudanças em uma part of the brain that is used in learning, uma parte do cérebro que é usada em aprendizado e memory. Essa droga could be used, poderia ser usada in the future to make a therapy mais efetiva, more effective. Michael Davis, at Emory University School of Medicine, que é o nome da university, em Atlanta, Geórgia, did a study with 30 acrophobics. Fez um estudo com 30 acrofóbicos. Acrofóbicos são pessoas, people, who are scared, que têm medo de heights, de altura. Medo de altura. And put them in a glass elevator. E colocou eles em um elevator de vidro. That appeared to go up and down. Que parecia ir para cima e para baixo. As pessoas, the people who were given the pill, que foram dadas, que receberam a pílula, sentiram muito menos medo, se sentiram muito menos amedrontados, assustados, than those, que aqueles que tomaram um placebo. Placebo, para quem não sabe, é geralmente uma coisa que finge ser uma pílula, mas que não é nada, para poder controlar o chamado efeito placebo, que às vezes a própria lógica da pessoa, o próprio cérebro da pessoa, por acreditar que tomou um remédio, se cura sozinho. Beleza. The drug affects the way people learn and remember things. Mais ou menos. A droga mexe no cérebro na parte que altera a memória e aprendizado. Então, true. Vamos colocar true. The study showed that the people helped people to lose their fear. Não exatamente. O que ajuda people lose their fear é a exposure therapy. O que a droga faz é the people who are given the pill felt much less afraid. Ela faz a pessoa sentir mais medo, o que facilita na exposure therapy. Então isso aqui não é exatamente correto. Opa! Isso aqui não é exatamente correto. Beleza. Não é simplesmente, tomei o treco, tô curado. Não, tem que ter a terapia. O que nos leva a Simple Past versus Present Perfect. Ih, rapaz, já vi um erro de português aqui. Em que? Ok. Qual é o para ser? Vamos estudar isso mais a fundo e mais com calma. Simple Past e Present Perfect, a primeira coisa que a gente tem que dividir é que a gente tem que separar ações pontuais de ações que demoram. Como assim? Por exemplo, se eu beber água, pode dizer que eu bebi água. Beleza, uma coisa pontual. Agora, se eu for dizer que eu morei em São Paulo, bom, morar geralmente não é morar pontual, você mora por um tempo. Você passa um tempo morando, um tempo razoável. Então você tem os tipos de ações que demoram no tempo, e você tem os tipos de ação que você pode falar de forma pontual. Às vezes você até fala de forma demorada no tempo, uma ação que é pontual, mas isso é incomum. Como é que é assim? Por exemplo, você vai falar que você assistiu um filme. Geralmente você assistiu um filme, então acabou. Você assistiu, acabou. Assistiu. Você vai falar que você praticou natação. Praticar natação já é uma coisa que demora mais um tempo, que você tem que praticar, uma coisa que demora. Então, qual é a primeira diferença? O past simple, quando você está falando de ações que são pontuais, as ações têm um horário específico. Por exemplo, I watched Stranger Things yesterday. Tem um momento específico, é yesterday, não é em qualquer momento. É importante para essa frase dizer que não foi em qualquer momento, foi yesterday. Isso é a típica resposta de você perguntar, quando foi que você assistiu Stranger Things? I watched Stranger Things yesterday. Ou se alguém perguntar, o que é que você fez yesterday? I watched Stranger Things yesterday.
No present perfect, o momento que a ação foi feita não é importante. O que é importante é você dizer que você fez ou você dizer que não fez. Por exemplo, I have watched Stranger Things. Tipo, quem liga para quando foi? Aqui você está simplesmente dizendo que assistiu. Para a pessoa que está respondendo isso e para a pessoa que está perguntando, não faz a menor diferença se foi ontem, se foi anteontem, se foi semana passada, se foi ano passado, ou se você conseguiu alguma forma vazado na internet antes de ser lançado no Netflix. Não faz diferença. O importante é que você assistiu. Já as ações que se protraem no tempo, as ações que duram um tempo mais, que se esticam, a diferença é se ela acabou ou se não acabou no passado. Porque se a ação acabou no passado, você usa o Simple Past. Se a ação continua no presente, você usa o Present Perfect. Isso é interessante porque você pode escrever a mesma frase e ela significar coisas completamente diferentes só porque uma está no Simple Past e a outra está no Present Perfect. Por exemplo, se eu escrever I studied English for 5 years. I studied English for 5 years. Deixa eu escrever isso aqui em outro lugar, porque isso aqui tá horrível de ler. I studied English for 5 years. Eu ainda estou estudando? Não. Como é que eu sei disso? Porque está no Simple Past. Agora, se eu escrever a mesma frase, mas colocar ela no Perfect Present, eu não vou mudar nada. Só não vou mudar o sujeito, não vou mudar o verbo principal, não vou mudar o objeto. Eu só vou mudar do Simple Past para o Perfect Present. Deixa eu escrever aqui em cima. I have studied English English. Cadê minha borrachinha? For 5 years. I have studied English for 5 years. Eu ainda estou estudando. Essa é a diferença para ações que se esticam no tempo. Simple Past, a ação acaba no passado. Começa no passado, acaba no passado. Perfect Present, a ação começa no passado e continua até o presente. Mais exemplos. They were married for 13 years, but divorced last week. Divorciaram. Se for Perfect Present, I have worked in school for 13 years and will continue until I retire. Eu tenho trabalhado há 13 anos e vou continuar até eu me aposentar. E essa é a diferenciação. Esse é um tipo de coisa que tem que prestar muita atenção, porque esse é o tipo de coisa que pode ser usado para diferenciar. Se a frase estiver no Simple Past, a pessoa não faz mais. Se a frase está no no Present Perfect, a pessoa ainda faz. Vamos fazer uma atividade interessante sobre isso. Aqui eu tenho algumas afirmações que podem ser ou sobre Bob Marley, ou pode ser sobre Zig Marley. Zig Marley é o filho de Bob Marley. Vamos ver aqui esse texto inicialmente. Bob Marley, 1945-1981, quer dizer que ele nasceu em 1945 e morreu em 1981, is often called the father of reggae. É frequentemente chamado the father of reggae, because
He did more than anybody, ele fez mais que qualquer outra pessoa, to make this kind of music popular all over the world, ao redor do mundo. His eldest son, o seu filho mais velho, Ziggy, has followed in his father's footsteps, seguiu os passos do seu pai, and is a very respected reggae musician, e é um músico de reggae bastante respeitado. Qual é o objetivo desta atividade? Você vai ter que olhar para a frase que está aqui. Por exemplo, primeiro, he and 3 of his brothers and sisters formed a band called the Melody Makers, and they played at their father's funeral. Você vai ter que olhar para essa frase e dizer, isso aqui é Bob Marley ou isso aqui é Zig Marley? Algumas você vai conseguir tirar pelo contexto. Por exemplo, essa daqui. He had 11 children with several different women. However, he only married one of them, Rita Marley, in 1966. Isso aqui você acha que é Bob Marley ou é Zig Marley? Bom, se você vier para o texto original aqui em cima, his eldest son, Zig, nasceu em 1968. Se ele nasceu em 1968, ele não tem como ter casado com a mulher em 66. Então, esse daqui é de Zig Marley. Outros, você vai ter que tirar por aquilo que eu falei antes. Se é perfect present ou se é simple past. Por exemplo, he has won 4 Grammy Awards for his music, including Best Reggae Album. E aí? Isso aí é Bob Marley ou é Zig Marley? Vamos descobrir daqui a 4 minutos, depois vocês fizerem a atividade.
Beleza, Bob Marley, Ziggy Marley, Bob Marley, Ziggy Marley, e aí? Bob Marley, Ziggy Marley, Bob Marley, Ziggy Marley, Bob, Ziggy, agora como é que faz? Vamos lá. He and three of his brothers and sisters formed a band called the Melody Makers, and they played at the father's funeral. Então, he and three of his brothers formaram a band chamada The Melody Makers, e eles played at their father's funeral. Não temos como saber ainda. Segundo a Ziggy Marley, já sabemos, he has been a musician. Olha só, has been a musician quer dizer que ele começou a ser e não terminou aí. Só por isso a gente já sabe que é Ziggy Marley. Não precisa nem continuar. Mas he has been a musician. Ele tem sido um musician desde que he was 10. When his father bought, o father comprou him his first guitar, sua primeira guitarra. 4. He has lived in Miami. Olha, já sabemos de novo, pelo has lived in Miami, já sabemos que é Ziggy. Por quê? Porque Bob Marley morreu. He has lived in Miami, ele mora em Miami, for many years with his wife, Orly. And they have 3 children. Pera, aqui em cima, he had 11 children of several different women. Eu coloquei Ziggy, eu quis dizer que aqui era Bob. Não tem como aqui ser Ziggy. Eu dei toda a justificativa para falar que era Bob e aí escrevi Ziggy. Meu Deus, eu sou lerdo. Desculpa aí, pessoal, que hoje não é o melhor dia. 5. He has won. Opa, he has won. Has, ele não parou de ganhar, ainda está ganhando. Ziggy. For his music, including Best Reggae Album. 7. He injured his foot playing soccer. Não sabemos ainda porque injured é algo pontual. Pode ser uma coisa que ele só fez uma vez. And he later became sick with cancer. Depois ficou doente com câncer. He died. Opa, he died, Bob. Ziggy está vivo. He died 4 years later at the age of 36. Morreu 4 anos depois, na idade de 36. He was born in a small village in Jamaica. Ok, um pequeno vilarejo na Jamaica. His father was a captain in the British Army. Um capitão na Armada Britânica? Bob. Porque o pai de Ziggy é Bob. Aí, olha só, se o pai dele trabalhou na Armada Britânica, provavelmente você não vai dar uma banda de reggae tocando no funeral de um capitão da Armada Britânica. Então, por eliminação, isso aqui tem que ser Ziggy. 8. He was born in Kingston, Jamaica, in 1968. Ziggy. Opa, Ziggy. Eu já estava lascado com essas azuras todas. 9. His music was very influenced by the social problems. Opa! Como assim? Was very influenced, então não é mais. A música dele não é mais influenciada. Porque morreu Bob. With his band, The Wailers, he made 11 albums. His most famous song included No Woman No Cry, Three Little Birds and I Shot the Sheriff. Mesmo que você não conheça essas músicas, pelo nome, você já tem como saber que isso aqui é Bob, porque a banda de Ziggy era Melody Makers. E se você não sabia que a banda de Ziggy era Melody Makers, você poderia saber que No Woman No Cry é uma música de Bob Marley. Beleza. Então bota minha cara para as despedidas. Hoje nós aprendemos um assunto só, mas é um assunto que demanda uma atenção gigantesca. Então, rapidinho, Perfect Present. O que é o Perfect Present? Perfect Present é um tempo verbal que, embora o nome seja present, ele fala do passado. E quando é que a gente usa ele? A gente usa ele para falar de coisas que começaram no passado e continuam até hoje, ou para falar de uma coisa que aconteceu no passado e o momento não é nem um pouco relevante. A gente pode usar o Perfect Present e também o Simple Past com as palavras for e since. For a gente usa para falar quanto tempo a gente fez algo e since a gente usa para falar quando algo começou a ser feito. Se eu falar
I have traveled for 13 years, quer dizer que eu comecei a travelar, a viajar 13 years atrás e continuo até hoje. Agora, se eu falar I have traveled since 2007, quer dizer que eu comecei a travelar em 2007 e continuo travelando até hoje. É a mesma coisa? É, mas você está olhando a mesma situação por um lado diferente. Beleza. Qual é a diferenciação do Simple Past para o Perfect Present? O Simple Past fala de coisas que começaram no passado e terminaram no passado, enquanto o Perfect Present fala de coisas que começaram no passado e continuam até hoje. Além disso, o Simple Past também é usado para falar de coisas que têm uma data específica no passado, enquanto para o Perfect Present pouco relevante é quando algo começou ou quando algo terminou. Quando você fala de uma coisa pontual no Perfect Present, o importante é dizer que você fez ou que a coisa aconteceu. Ficamos por aqui e aqui concluímos mais uma aula de inglês do nosso querido e amado De Olho no Enem. Mais uma vez, admoesto vocês a participarem da aula online. Eu preciso da presença de vocês fazendo perguntas. Beijos e queijos e até a próxima!